Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Transporte Moderno. Qual é o melhor caminho para a descarbonização da frota brasileira de caminhões? Essa é uma pergunta difícil de responder porque são vários caminhos. Hoje nós temos algumas tecnologias já disponíveis para descarbonização, que é o caso do caminhão elétrico, o caminhão a gás, que já são conhecidos. Mas tem uma outra tecnologia que é o hidrogênio, que muito já se fala, mas ainda está na teoria quando a gente se fala de mercado brasileiro. Mas tem uma marca que tem feito bastante barulho aí na área de automóveis, que tem um projeto de caminhão a hidrogênio. Eu estou falando da GWM e eu estou aqui com o Davi Lopes, que é head de hidrogênio, né, na GWM. Isso, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Aline. É um prazer estar aqui, falar um pouco sobre o nosso projeto, sobre a empresa, né, a GWM Hydrogen e a FTXT Brasil. Sim, a gente acabou de trazer um caminhão a hidrogênio e eu sou responsável pelo projeto de hidrogênio da marca, não só hidrogênio. Muito obrigada pela sua presença, saúde, vamos brindar, molhar as palavras. Eu esqueci de falar pro pessoal para se inscrever no canal do... Você já se inscreveu? Já me inscrevi, eu escrevi anteontem. Ah, isso aí. Então, pessoal, se inscreva lá no canal do videocast, né? E acione o sininho para não perder nenhum episódio. E também siga Transporte Moderno nas redes sociais da OTM. Mas vamos continuar. Vamos lá. Você estava dizendo, então, sobre esse projeto do caminhão. Do caminhão, exatamente. A GWM Hydrogen e a FTXT é um braço dentro da GWM Global, que fica na China, que trabalha exclusivamente com equipamentos e produtos que usam hidrogênio. Uhum. Dentro todos esses projetos, né, todos esses equipamentos, o que mais chama atenção, naturalmente, é a célula combustível, que é esse equipamento eletroquímico que transforma hidrogênio em eletricidade. Então, a gente está trabalhando aqui no Brasil a primeira vez que a FTXT chinesa, né, a GWM Hydrogen, a FTXT, saem da China e criam uma diretoria overseas e está vindo para o Brasil. Temos 5 centros de pesquisa e desenvolvimento da tecnologia no mundo, mas para um negócio o Brasil foi escolhido entre todos os países do mundo, fora a China, a começar seus negócios. E eu achei muito interessante, como eu estava falando, não sei se você concorda comigo, o hidrogênio ele tem sido falado aqui no Brasil como uma das vias de descarbonização, mas o que se fala muito que é algo muito para o futuro, que ainda é uma tecnologia não acessível, e vocês surpreenderam ao informar que estão já fazendo os primeiros testes. Pergunta, por que escolheram o Brasil nesse momento? O que vocês vislumbraram aí de potencialidade no mercado brasileiro? Perfeito. Eu vou fazer um pouco de um aparato histórico sobre o hidrogênio para a gente chegar até onde a gente está. Então, o hidrogênio, na verdade, enquanto molécula, ele é muito utilizado em vários setores atualmente. No Brasil, por exemplo, a gente já usa 600 mil toneladas de hidrogênio para, principalmente, 95% disso é para o refino do petróleo. Ele vem numa cadeia carbônica muito grande, você precisa fazer o craqueamento desse petróleo e você precisa, uma das partes desse craqueamento é exatamente o hidrotratamento, nesse caso não água, hidrotratamento como hidrogênio, para fazer essas moléculas de gasolina, diesel, etc. Querosene de aviação, enfim. Então o hidrogênio já é muito utilizado. Naturalmente, depois de 2018, quando se começou a falar sobre as cores do hidrogênio, o hidrogênio verde, o hidrogênio azul, o hidrogênio cinza, todo mundo começou a discutir muito sobre a capacidade do hidrogênio de ajudar na descarbonização. O hidrogênio enquanto molécula, ele já é muito utilizado no mundo inteiro, mas a característica principal desse hidrogênio é que ele também pode ser usado como vetor de energia, ou seja, ele pode gerar energia elétrica, por exemplo, numa célula combustível, e você gerar energia elétrica tanto em veículos, seja carros, veículos leves, transportes, todos os modais, como também estacionário, para gerar energia elétrica. Mas explica para a audiência como que é essa transformação
Como que funciona a célula combustível? Porque muito se fala célula combustível, enfim. Sim. Como é que funciona e de onde ela, né, pode ser produzida? Perfeito. Então, assim, a célula combustível, como eu falei, ela é um equipamento eletroquímico. Ele tem stacks, onde, de maneira bastante resumida, você tem entrada de hidrogênio nesses stacks. O hidrogênio vai reagir com o oxigênio, né? Você tem a geração de energia elétrica a partir dessa reação química, e o que sai do seu escapamento é exatamente água. Então, o hidrogênio reage com o oxigênio, você tem eletricidade, calor e água. Então, esse é basicamente a forma de como esse equipamento eletroquímico funciona. Tá. De onde vem esse hidrogênio? Daí vem as cores. Por exemplo, o hidrogênio, quando você fala de cores verde, azul, como eu te falei, só diz a respeito à pegada de carbono dele. Tá. Ou seja, o hidrogênio verde vem da água. Porque água é o quê? H2O. Quando você coloca uma corrente contínua nessa água, você é capaz de desmembrar, né, de deslocar esse hidrogênio da água, tendo dois gases, hidrogênio, H2 e o oxigênio. A partir disso, desse hidrogênio dessa rota tecnológica que utiliza energias de fontes renováveis, principalmente a solar e a eólica, você tem o hidrogênio verde. A rota tecnológica, por exemplo, do gás natural. Eu te falei que o Brasil já usa muito o hidrogênio. Sim. Ele vem da reforma a vapor do gás natural. Gás natural, CH4, é um metano. Você reage ele com água, naturalmente a vapor de água, e você tem hidrogênio e CO2. Então, se você observou, tem CO2 nessa rota tecnológica. Então, ele é cinza porque ele tem uma certa emissão de gás de efeito estufa. Aí azul, por exemplo, pega esse CO2 do gás natural e coloca na Terra. Enfim, é por isso que falam muito de hidrogênio verde, agora eu entendi. Ou seja, o Brasil teria condições bem interessantes aí para a produção, né, do hidrogênio verde. Aline, o Brasil ele é um dos países que tem a matriz elétrica e a matriz energética mais limpa do mundo. Uma das mais limpas do mundo. Ou seja, matriz energética. Diesel, etanol, gás natural, inclui a eletricidade. Tudo que você usa energia está na matriz energética. Isso significa que mais ou menos 50% da nossa matriz energética ela é renovável por conta dos nossos biocombustíveis. Se você pega o mundo, a média é 13%, 12% de renovável. Quando a gente vai para só dessa matriz energética, pega só a elétrica, a gente está falando de 90% renovável. Então, se, por exemplo, assim, de maneira só para ilustrar, se eu colocar um eletrolisador, o eletrolisador é esse equipamento que tira o hidrogênio da água, certo? Você tem hidrogênio e oxigênio. Se eu colocar o eletrolisador na tomada, esse hidrogênio já vai ter uma pegada menor de carbono no Brasil, que é 90% e o mundo é 25% renovável, do que qualquer país do mundo. Então, se você só desloca o setor industrial para o Brasil, você já tem uma pegada de carbono menor por conta da nossa matriz elétrica e da matriz energética. Do ponto de vista do hidrogênio, a gente pode utilizá-lo de várias rotas tecnológicas. Tanto que eu sou a favor não só do hidrogênio verde, eu sou a favor do hidrogênio de baixo carbono, que é a nossa política no Brasil agora. Tá aí a resposta porque o Brasil foi escolhido. Mas conta mais sobre esse projeto do caminhão, qual que é a tonelagem desse caminhão, onde ele vai ser testado, onde que vocês querem chegar com esse projeto. Perfeito. Vai ter algumas coisas que eu não posso falar ainda. Mas eu vou falar quando Mas quando você puder, você vai me dar em primeira. Claro, desculpa. Naturalmente eu vou falar. É o seguinte, a gente trouxe esse caminhão movido a hidrogênio aqui para o Brasil exatamente porque a gente tem essa agenda de hidrogênio no Brasil forte. Tanto o hidrogênio de baixo carbono, que passa pelo o hidrogênio azul, o hidrogênio verde, o hidrogênio de reforma do etanol, etc, etc, etc. Então, como a gente tem muita capacidade de fazer esse hidrogênio de forma mais renovável, a GWM Hydrogen, a FTXT, ela falou o seguinte, ela pensou o seguinte, bom, precisamos ir para um país onde a gente consegue, né, já produzir esse hidrogênio com menor pegada de carbono, porque no fim do dia é isso. Para que é que eu vou deslocar uma tecnologia já bastante utilizada como diesel e combustão interna para um hidrogênio, por exemplo? Você precisa ter menor pegada de carbono, você precisa ter menores poluentes, etc, etc, etc. Então a gente trouxe para cá para fazer testes. O coração dele é a célula combustível e os vasos de pressão de hidrogênio, que faz com que esse caminhão, que é elétrico, ele tenha uma autonomia de 500 km.
Tá. na China. Originalmente ele é elétrico, né? Isso. Todo veículo com célula combustível... Tem elétrico. Isso. Todo veículo com célula combustível, ele é necessariamente elétrico. Ele não é combustão interna. Então, você tem os vasos de pressão do hidrogênio, ele injeta esse hidrogênio na célula combustível, vai reagir com oxigênio, você vai ter eletricidade, que vai gerar essa eletricidade para os motores, motores elétricos e para a bateria também. Na prática, então, um caminhão elétrico que passa a ter o hidrogênio, ele ganha mais autonomia. Exatamente. Pode pensar aí no futuro da frota elétrica que a gente tem ser a célula combustível? Seria uma solução para a autonomia dos caminhões elétricos, que é baixa? Isso, exatamente. Quando você fala futuro, você está falando no Brasil. O hidrogênio do Brasil. O hidrogênio ele já é muito utilizado nos países asiáticos, foco aqui na China naturalmente. Tem mais de 30 mil veículos, transportes pesados e leves na China rodando hoje com hidrogênio. Já são 30 mil a frota. Exatamente. Se você da GWM, qual é a frota lá? Da GWM Hydrogen, a gente fica em Baoding, são mais ou menos 1.200 veículos entre pesados, ônibus, transportes leves e sanitation, que é aqueles caminhões que limpam calçados, etc. E lá é usado tanto para caminhão leve quanto pesado. O pesado, exatamente. Aqui no Brasil a gente resolveu trazer o de 49 toneladas, que é um caminhão mais leve, médio. Mais urbano, médio. Exatamente, mais urbano, que é exatamente para fazer os testes, porque esse já é um produto de prateleira, é um dos nossos produtos de prateleira, né? Lá na GWM da China. Então a gente trouxe para testar como ele vai se comportar nas condições brasileiras, nessas ladeiras, como são o comportamento dos motoristas, para a gente entender como essa célula combustível vai se comportar também nas questões ambientais, né, de calor, umidade, etc. Mas conta mais sobre esses testes, onde eles vão ser feitos, quando eles começam a ser feitos, qual seria o próximo passo, sei lá, você já pensa em clientes, enfim. Perfeito, então vamos lá. Se você pensar hoje, a gente está gravando agora que em setembro, hoje a gente não tem nenhuma Hydrogen Refueling Station, ou seja, estação de abastecimento de hidrogênio. Mês que vem, o Brasil vai ter 4 ou 5 estações, essas HRS, que a gente chama a sigla em inglês. Tá para chegar isso no Brasil? Não, está construindo, precisam ser inauguradas. Quem está construindo? Aqui no Brasil eu posso falar uma que é mais já está mais divulgado, que é o RCGI da USP, que ele vai utilizar o hidrogênio a partir do etanol, tá? Então você tira o etanol a parte de hidrogênio dele e você coloca nessas células a combustível nesses caminhões, carros, etc. Em fevereiro do ano que vem a gente vai ter 7 HRS dessas no Brasil, em algumas regiões no Nordeste. Isso que vocês mapearam. Exatamente, que estão sendo construídas, que vão ser viabilizadas para que várias pessoas e vários clientes possam testar esses caminhões ou carros, veículos que tiverem com hidrogênio no Brasil. Só para falar, essas HRS não são da GWM, são de parceiros que... isso que eu ia perguntar, qual que é o envolvimento de vocês? Exatamente. Então a gente é off-taker, a gente é consumidor. Como se você fosse montar um posto de gasolina e eu vou dizer, constrói que eu vou trazer veículos para consumir o seu combustível. Então, hoje a gente não tem, né? Hoje, setembro, a gente não tem nenhuma. Outubro a gente vai ter pelo menos 3 no estado de São Paulo, já tem um em Itajubá, em Minas Gerais, e vamos ter outras no Brasil que vão ser inauguradas em breve, e a gente vai ter condições de fazer testes neste caminhão. Quando você fala de clientes, eu talvez por conta de a minha formação ser engenheiro agrônomo, eu vejo muito a descarbonização da logística do nosso agronegócio. O nosso agronegócio, assim como a nossa matriz elétrica e a nossa matriz energética, é muito descarbonizado se a gente compara com os Estados Unidos, se a gente compara com a Europa, etc, etc, etc. Com a China, enfim. Contudo, a nossa logística é toda diesel. A gente produz etanol e a gente tem diesel. É um contrassenso. Isso, exatamente. Por quê? Porque passa sempre por uma questão econômica, né? De oportunidades, de custo de oportunidades, etc. Então, um dos nossos focos, Aline, é o nosso consumidor, o nosso agrobusiness aqui no Brasil, que pode vir a testar esse caminhão para as condições de transporte, de pegada depois da porteira e levá-la aos portos, né? Para que a gente possa entender
como ele vai se comportar o caminhão e a célula combustível, mas também a parte de descarbonização, aumentando o valor agregado dos nossos alimentos lá fora. Quanto menor o carbono associado à nossa produção, maior o nível de crédito de carbono que a gente pode vender, fazer trades internacionais. Numa futura trajetória comercial, esse seria o caminho inicial, então. Isso, exatamente. Com o pessoal do agro. Isso, o agro é um deles, a gente já tem conversado com alguns players dentro do agronegócio. Naturalmente, esse coração da célula combustível, quando a gente fala de mobilidade, que é o seu programa, ele é extremamente interessante, porque a gente não fala só de descarbonização. Quando a gente fala de descarbonização ou gás de efeito de estufa, a gente está falando de problemas globais, né, da emergência climática, etc, etc. Mas quando a gente fala de poluentes, Aline, é para hoje. É hoje ou não hoje que a pessoa vai ter câncer, ou problema de coração, ou crianças vão ter que ir para o SUS por conta de respiração. Porque o veículo a combustão interna, seja ele de veículos, de combustíveis renováveis ou não, a condição dele de combustão interna, dessa explosão, é gerar poluentes, NOx, hidrocarbonetos, etc., que fazem mal à saúde pública. Então, esse é um dos focos também. Então, quando a gente fala dessa ampla uso dessa célula combustível, o agronegócio, os transportes urbanos e também ela estacionária. Ela estacionária, por exemplo, um veículo elétrico, por exemplo, um caminhão elétrico, que não quer colocar uma célula combustível nele, mas ele não consegue acesso à alta tensão ou média tensão das distribuidoras. Você pode colocar um hidrogênio, você pode colocar uma célula combustível estacionária, ela vai produzir hidrogênio para esses caminhões, por exemplo. É uma das soluções. Então, a vantagem dessa tecnologia é que ela pode ser utilizada para pequenas escalas ou para grandes escalas, assim como a solar fotovoltaica. Muito interessante. E você estava falando anteriormente aqui para mim que é um projeto para mobilidade. Então, por exemplo, pode servir para navios, para trens, né? Isso, exatamente. Conta aí como é que tá isso. Perfeito, eu vou começar pelo final, porque eu quero falar sobre o nosso grande projeto de navios aqui no Brasil. Legal. Quando a gente fala de qualquer veículo eletrificado, você pode colocar a célula combustível, porque ela gera energia elétrica para o seu motor elétrico e para a sua bateria. Então, você aumenta o range você faz 200, você aumenta pelo menos o triplo disso embarcado, tá? Então, faz 700, 600, dependendo da forma que você dirige. Naturalmente, a gente está falando de média. Por exemplo, um veículo leve já conseguiu fazer quase 1.200 km com 5 kg de hidrogênio dentro do tanque. É bastante. Então, é bastante. Tudo bem, talvez seja um teste flat, né? Sem condições iguais às do Brasil. Bom, enfim. E quando a gente está falando de qualquer eletrificado, o setor ferroviário ele é elétrico, o metrô é elétrico, os trens são elétricos, só que no caso não do metrô, mas no caso do trem, nos trens de carga, eles usam os motores elétricos, mas o gerador é a diesel, por exemplo. E você pode deslocar esse motor a diesel e colocar uma célula combustível para gerar energia elétrica, por exemplo. Então, naqueles grandes caminhões de mineração, eles também são elétricos com o diesel. Sabe o diesel que você tem no shopping, quando falta energia, ele aciona o gerador? É a mesma coisa que tem nesses veículos ferroviários, nessas grandes minerações, que você pode deslocar esse diesel, né, esse motor diesel, e colocar a célula combustível ali e também gerar energia elétrica para os seus motores elétricos. Do ponto de vista do setor náutico, dos projetos que fizeram que a GWM Hydrogen e a FTXT viesse para o Brasil é exatamente um projeto que a gente tem com a empresa náutica, que é a JAC Hidrogênio Verde, a CEO é a Sila, né, do grupo náutica do Hernani, a Luísa, o Eduardo, enfim, são gente bastante empolgantes de trabalhar, porque eles gostam de inovação. E eles estavam com um exercício de descarbonizar o setor náutico. O que eles fizeram? Fizeram uma chamada e o nosso produto foi escolhido por questões de entrega, por questões de operação e manutenção, de preço, que é muito importante nesse setor. E esse navio, toda a parte elétrica desse navio vai ser a partir da célula combustível e o hidrogênio verde. Nesse caso é hidrogênio verde, não de baixo carbono, porque é o hidrogênio que vai ser eletrolítico de fontes renováveis. Que esse barco ele tem 36 metros
E ele vai estar agora na COP30, né? Em exposição. Em exposição. Tem um auditório de 50 pessoas que vai legal. correr um monte de atividades lá para as comunidades, para as escolas. Enfim, está sendo armado, né? E eu não posso falar muito porque esse é um projeto da Náutica e da Sila. E eu vou mandar esse podcast para ela. Ai, manda sim. Onde ela está organizando, né, junto com todo enfim, os staffs dela, para fazer um projeto, né, lá na COP30 de conhecimento dessa tecnologia, que para o Brasil é no futuro. Para algumas partes do mundo, o hidrogênio já é uma realidade. Já é uma realidade, já tem uma frota considerável. De veículos leves, a gente está falando de quase 60 mil no mundo. No mundo. Principalmente na China e na Coreia do Sul. E de caminhões? Caminhões só na China, 30 mil. Mas aí no mundo? No mundo eu não tenho essa informação agora exata. Na Europa já está... Todas as grandes montadoras já trabalharam de alguma forma. Porque a gente teve 3 booms do hidrogênio. A gente está no terceiro. A gente está no terceiro? Isso. O primeiro foi quando teve a crise do petróleo da década de 70. E o hidrogênio sempre é pensado como uma fonte, um vetor de energia que pode armazenar energia para ser usado futuramente. Porque você pode armazenar, se não tiver vazamento, por óbvio, você pode armazenar por 10 anos nos tanques de hidrogênio de alta pressão. Então, para garantir a segurança energética, pensaram-se no hidrogênio. Porque o hidrogênio já é utilizado muito em satélites, em vida, né, fora da Terra, né, os astronautas, os cosmonautas, eles já usam a célula combustível lá em cima, junto com a célula fotovoltaica. Trouxeram para a Terra e esse foi o primeiro boom e caiu na parte econômica. O segundo boom foi quando o George W. Bush, que é o presidente americano, em 2003, ele lançou o programa de hidrogênio, principalmente para usar toda a supply chain do petróleo e gás natural, porque o petróleo, pessoal, é um hidrocarboneto. O que significa hidrocarboneto? Uma ligação de carbono e hidrogênio. Então, você pode tirar hidrogênio de gasolina, posso tirar hidrogênio do etanol, por óbvio não é do petróleo, mas eu posso tirar hidrogênio do metano, que é do gás natural, etc, etc. Tudo que tem hidrogênio, eu posso fazer uma reforma e tirar esse hidrogênio. Então, ele pensou o seguinte, eu não vou mexer no petróleo, nem na área de gases, mas eu vou fazer com que esse hidrogênio seja utilizado em veículos pesados e leves, para garantir o setor de petróleo que tinha pago a campanha, para poder deslocar para isso. Então, ele falou em 2013 que estava nascendo ali os bebês que iriam dirigir os veículos a hidrogênio. Investiu quase $1 bilhão à época. Se você botar o valor presente, é muito maior o nível de dinheiro que foi investido nisso. E as células a combustível ficaram muito mais eficientes a partir desse programa. Também arrefeceu porque o Obama veio e preferiu os eletrificados. E agora, com o Trump, ele voltou para o setor de petroquímico. Sim. E a partir de 2018, o terceiro boom do hidrogênio, onde foi discutido as cores do hidrogênio, rota tecnológica, etc, etc, etc. Qual é a impressão que as pessoas têm hoje? Inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso. Ai, que legal. Depois compartilha. Sim, claro. Assim que foi publicado, eu vou te mandar. Manda sim. Depois de 2018, quando se falou muito das cores, apareceram muitas empresas e muitas pessoas que não sabiam o que era hidrogênio, se diziam experts, etc, etc, etc. E parecia que depois que o hidrogênio entrasse na rede, ia nascer o arco-íris e todo mundo ia cantar We Are The World. E não é assim que acontece. Quando a gente está falando de transição energética, e eu até gosto de utilizar no plural, quando a gente está falando de transições energéticas, principalmente no Brasil, a gente está falando de várias formas de diminuir a pegada de carbono. Se a gente fala, como a gente estava conversando anteriormente, no modal urbano, o elétrico pode ser uma solução. Quando a gente está falando em áreas um pouco maiores, a hibridação com a célula combustível, por exemplo. Se a gente está falando de maiores distâncias, a gente pode pensar no biometano liquefeito ou alguma coisa parecida. Então, o Brasil tem lugar. O próprio diesel mais limpo, né? Isso. Não se esquecendo. Isso, o HVO. Mas não se esquecendo que mesmo um combustível drop-in, ou seja, que tem a mesma molécula diesel verde, HVO, são a mesma molécula, que a gente chama de drop-in, no termo técnico, ele também vai ter particulados, ele também vai ter poluentes, ele vai ter um monte de coisa. Então, mesmo que eu faça a troca disso dentro de uma grande cidade, não é interessante. Do ponto de vista da saúde pública, não é o Davi que está falando. Do ponto de vista da saúde pública, isso não é interessante. Mas
quando você pensa em várias formas de descarbonização, aqui tem maior vantagem do ponto de vista dos poluentes, do ponto de vista da autonomia e do ponto de vista de gases de efeito estufa, dentro desse pool, que eu acho que tem que usar todos. Sim. Não sou xiita que tem que usar só um. É porque eu trabalho com hidrogênio, que eu vou falar que vai ser só o hidrogênio, porque também não vai ser. Né? A gente trabalha com a realidade com nossos clientes, inclusive. Dentro dessa gama inteira, o que a gente tem como molécula, como vetor de energia, que é o melhor para tudo isso, tirando o componente econômico ainda, é o hidrogênio, que pode ser feito, no caso brasileiro, de várias fontes. A gente pode utilizar o hidrogênio do biometano. A gente estava falando sobre isso, que faz a gente ter um potencial gigantesco, né, para a produção. Exatamente. Se lembra que quando a gente começou, eu falei que o Brasil usa muito hidrogênio. Sim. Esse hidrogênio é do gás natural. E o gás natural é CH4. E o biometano é metano de fonte biogênica, por isso esse bio, para dizer, minha pegada de carbono é menor. Mas ele é metano, ele é um CH4. Então, todo o supply chain do gás natural pode ser deslocado para o biometano para você fazer a reforma desse biometano e você tem hidrogênio. Por os mais atentos que estão nos assistindo, vão falar assim, mas Davi, no gás natural você falou que tem CO2. Esse biometano também vai ser CO2. Beleza. O que é a fotossíntese? Fotossíntese. Síntese a partir da luz. O que é que a planta usa para fotossíntese? CO2, luz e água. Então, se eu tenho um CO2 biogênico, que é do biometano, esse CO2 ele vai ser, não a mesma molécula, ela vai subir, mas não a mesma molécula, mas você vai armazená-la no crescimento da planta, fazer o biometano, você vai emitir esse CO2, mas vai voltar para a planta, entendeu? Então, assim, você faz um ciclo virtuoso, né, que o nosso agronegócio pode responder também. Então, chamando também o agronegócio para essa bioeletrificação a partir do hidrogênio. Ou seja... A eletrificação, Aline, desculpa te interromper, mas a eletrificação e o agronegócio, eles são amigos e eles precisam se juntar. Seja no hidrogênio, seja dos elétrons. Porque hoje, só no estado de São Paulo, 30% da nossa eletricidade é bioelétrica. A partir de geração, de cogeração das grandes usinas de cana-de-açúcar, por exemplo. Então, se você abastece o seu veículo elétrico, 30% dele no estado de São Paulo é a partir de bioeletricidade, ou seja, renovável. E mais 50% de água e mais algumas porcentagens de outras fontes. Ou seja, no estado de São Paulo, eu estou falando do estado de São Paulo porque a gente está aqui, quase 95% dos elétrons que entram no seu carro elétrico, ele é de fonte renovável, por exemplo. Agora, para a parte comercial, quanto um caminhão desse que está em teste de 49 toneladas poderia custar mais do que o caminhão a diesel, por exemplo? Eu digo isso porque quando o Brasil iniciou com o caminhão elétrico, ele ainda custa 2 vezes, 3 vezes mais. Isso é uma dúvida que a audiência tem, né? Eu sempre ouço empresário falar, é muito caro. Isso, exatamente. E quando a gente pensa nas transições energéticas, a gente tem que pensar no tripé, que um deles é o econômico. Não adianta eu ter a melhor energia mais limpa se eu não tiver, primeiro, um consumidor dessa energia mais limpa e, no fim do dia, como a energia elétrica, né, ou os insumos energéticos, eles fazem parte do custo fixo de qualquer produto, vai cair no consumidor. E, no fim do dia, o consumidor ainda só faz uma pergunta: qual é o preço desse meu copo, desse meu carro, desse meu microfone? Ainda a gente só faz uma pergunta, a gente precisava fazer mais 2. Mas quando a gente está falando desse caminhão, a gente está falando... Qual é o preço, como eu vou abastecer? Isso, o custo e o preço. O custo a gente basicamente já tem, porque já é produzido muito na China. O preço a gente está fazendo aí no business plan dessa tecnologia no Brasil. Eu estava olhando para o meu relógio agora, Aline, mas não para ver que horas que são, mas para saber que dia que nós estamos. A gente está no dia 10 de setembro de 2025. Hoje faz exatamente 1 mês e 6 dias que eu assumi como head da GWM Hydrogen. Então, eu não tive tempo ainda de fazer o deslocamento dos estudos, breaking even. Você está no processo ainda.
Estou no processo ainda de fechar de fechar os parceiros, que eu não posso dizer quais são ainda, dos parceiros das estações de abastecimento de hidrogênio. A gente está falando com vários entes do setor elétrico, do setor agronegócio, etc., para as pessoas entenderem que estamos no Brasil. Primeiro, as pessoas precisam conhecer a tecnologia. Depois, as pessoas precisam confiar na tecnologia. Essa é a primeira etapa, conhecer a tecnologia, saber Depois o que ela confiar. pode trazer para o negócio, sobretudo, primeiramente, do ponto de vista ambiental, né? Com essa Eu acho que agenda o de ambiental, ESG. com o ambiental depois, mas eu acho que quando um produto chega novo, ainda mais um produto que é um pouco mais caro, seja qual ele for, a gente está falando de, primeiro, eu preciso entender essa tecnologia. Depois eu preciso entender como é que ela funciona nas nossas condições, porque lá fora ele vai condicionando... É bem diferente. Exatamente. E por último, eu quero entender como vai ser o OEM. Responder essas 3 perguntas, aí agora sim eu vou abrir uma negociação, que é isso que os nossos clientes fazem. Tá, beleza. Vocês têm a resposta para essas 3 perguntas, então estou seguro de comprar a sua tecnologia. Quanto custa e qual vai ser, né, dentro do meu negócio, como essa tecnologia vai ser incorporada. E eu te falo, o nosso produto e os produtos mais limpos, eu não falo só do hidrogênio, mas naturalmente o hidrogênio é o que eu gosto mais de trabalhar. As tecnologias que são mais renováveis não são para todo mundo. As tecnologias mais renováveis são para as empresas que têm uma agenda de descarbonização. Ponto final. Por isso que eu falei. Exatamente. Se você tem uma agenda de descarbonização, se você sabe para onde você vai, você sabe quais são nos seus relatórios Você tem anuais. aquela meta de chegar, por exemplo, a 2030 net zero, essas coisas todas. Exatamente. São grandes corporações que têm até os targets internacionais que traz para o mercado brasileiro. Você está falando desse público. É esse público que a gente tem que focar, e não só a tecnologia do hidrogênio. As tecnologias limpas, elas são mais caras. Vamos pegar o produto orgânico e o produto convencional da comida. E por isso elas são nichadas. E por isso elas são nichadas, entendeu? Ou seja, o que você está Não são para todos. O que você está querendo dizer também é que não se espera um grande volume. Até é por isso e porque a gente tem várias, você mesmo disse, a gente é plural nas soluções. A gente tem vários caminhos, né, a seguir. Eu só vou corrigir que a gente quer, sim, que sejam muitas unidades. Porque vendemos soluções de hidrogênio. Precisa vender, a gente não vou falar assim, não, quero vender 3 caminhões por ano. Vender, né, Davi? Na verdade, a gente quer ter essas parcerias, tá? Vender não cabe a mim. Porque o ato de compra é do consumidor, não meu. O que eu posso oferecer para esse Mas você precisa convencer o quanto essa tecnologia funciona para o negócio dele. Exatamente. Então, o que cabe a mim, enquanto que tem uma solução, nem falo o vendedor, mas que tem uma solução mais limpa, é essa parte de convencimento e educação desses nossos novos clientes sobre a tecnologia com essa pegada de descarbonização. E repito, por que eu estou falando também dos poluentes? Porque também pode ser uma agenda das prefeituras. O estado do município de São Paulo, por exemplo, não pode ter mais vender ônibus diesel para a frota. Ou seja, ou ele vai ser eletrificado, elétrico, e agora ele está deslocando um pouco para o biometano, por exemplo. Porque você diminui a pegada de carbono. Exatamente. A prefeitura até lançou um edital lá. Isso, exatamente. Por quê? Porque você descarboniza, você vai melhorando. É uma transição, não é uma virada de energia. Você vai transicionar para as soluções. Exatamente. E dentro dessas, eu só queria te convencer até o final desse podcast que não é uma tecnologia para o futuro. É uma tecnologia no Brasil para o presente. Já é um presente. Já é o presente. Agora, naturalmente, precisamos discutir onde vão ter essas HRS, ou seja, essas ações de hidrogênio, que já vão ter 7 no Brasil. Não tinha nenhuma, vai ter 7 no Brasil. Mas vocês vão atuar ativamente. Sim. Precisa, né? Isso, exatamente. O que a gente está fazendo é fazendo reuniões 1 a 1. Falando, nós somos essa empresa, e quase todo mundo no Brasil, a gente não precisa mais explicar quem é a GWM, a gente só precisa explicar, na verdade, quem é a GWM, Hydrogen e a FTXT, né? Porque você tem esse brand que já está de certa forma consolidado na maior parte do Brasil, se não no Brasil inteiro, uma empresa que tem 2 anos e meio praticamente de Brasil. Já está consolidado em automóveis, né? Exatamente. A gente acabou de abrir uma fábrica em Iracemápolis, teve o presidente da República, o vice-presidente da República, o presidente global da marca estava aqui, e ainda disse que a expansão está no roadmap da GWM aqui no Brasil. E dentro dessas tecnologias, o hidrogênio também. Então, assim,
a gente está fazendo esse education com nossos clientes, falando, ó, acredita na nossa tecnologia. A gente está entregando um produto muito melhor, um produto mais barato do que os nossos concorrentes, porque a célula combustível não é só a China que faz. A gente tem alguns outros concorrentes no mundo. Que bom que tenha. É mais barato. A de vocês está mais barata. A nossa é a mais barata dentro de todos esses ROM. Isso vai ser uma vantagem aqui para atuar no Brasil, inclusive. Exatamente. Mas sempre pensando, tecnologias novas, elas vão ser mais caras. Não tem jeito, pouco né? mais caras, sim, muito mais caras, talvez, mas elas vão ser um pouco mais caras. Por quê? Porque elas precisam ganhar escala. Até que você ganhe escala, elas vão mais caras. Se você prestar atenção, Aline, até o começo desse século, 2000, ninguém sabia nem que era solar fotovoltaica. Era, não, eu uso lá em satélite. Tá. E a partir do deslocamento de ajuda, né, de subsídios, etc., que no começo toda o seu celular, tudo que é novo precisa de algum subsídio no começo e depois você tira para andar com as próprias pernas. E a solar fotovoltaica, quem quiser em casa, você pode chamar qualquer empresa. Hoje a eólica, no começo do Proinfa, em 2003, 2004, ela estava a R$800 o megawatt-hora, valor presente. Hoje, a eólica, ela compete com a hidráulica no nosso sistema elétrico brasileiro, com R$150 o megawatt-hora gerado dentro dela. Então, assim, naturalmente, é natural que o ser humano tenha essa dificuldade do novo. Então, você vai falar, não, é do futuro, ou então você... E não é só você, eu escuto isso de muita gente, é do futuro. Exatamente, a visão que se tem, né? Ou ela não dá certo. Não, mas foi testado no país, na cidadezinha lá da Espanha do Norte. E o pessoal não consegue nem trazer uma reportagem, mas todo mundo fala mal. Agora, a vez do hidrogênio de se falar mal. Dizer que não dá certo, que não está dando certo, que tem um monte de projeto. Com os elétricos, com gás isso. também. E no fundo, o que as pessoas querem dizer, olha, essa solução não é que vai salvar o mundo. Mas ela é uma a mais, né? É isso que tem que ficar. Até mesmo porque eu não sei se vocês fizeram um mapeamento aí quando a gente fala em caminhões, né? Hoje, o que polui, o grande volume de poluição vem de uma frota diesel antiga, com a idade média de 20 anos. Enquanto não resolver isso, enquanto não tiver um programa de inovação de frota realmente eficiente, não vai adiantar muita coisa você colocar um pouco de hidrogênio, um pouco de elétrico, um pouco água. Você mesmo diz, né? Não é para grandes volumes, né? Não vai adiantar. Né? Não, então, não vai. É uma Chega junção. de 40% da nossa frota atual de transporte no Brasil, 40% tem mais de 10 anos. Ou seja, ela não tem os filtros. A gente está numa média de 20, se você põe nos autônomos. Se você põe, exatamente. Que a maior parte está com eles, né? Isso, exatamente. Então, assim, você tem hoje não estou inventando porque eu vim gravar aqui, eu moro em Paulínia, vim hoje para São Paulo, né? O nosso escritório fica aqui em São Paulo e tem a nossa fábrica lá em Iracemápolis. Tem um senhor que sempre vende frutas orgânicas em Paulínia, quando você vai passar para Barão Geraldo, onde fica a Unicamp. Nossa, passou um caminhão, eu te juro. Assim, eles saíam lavando aquelas frutas com aquela fumaça preta assim. E o coitado tava... Tipo um 1313, não é? Ele tava arrumando assim, eu acho que ele olhou assim, eu falei, caramba, acho que eu tenho que avisar que vai ter que dar uma lavada dessa fruta aí. Então, é isso. Então, assim... Tem como culpar esse caminhoneiro? Não, ele tem aquela ferramenta de trabalho. Então, assim, o que ele tem pode ter acesso, né? Isso, e aí que vem as políticas governamentais de acesso a crédito para comprar novas frotas. E dentro dessas grandes frotas, né, de renováveis no Brasil, o hidrogênio é uma das melhores soluções, mas não a única. Muito bom. Muito obrigada pela aula e quando vocês tiverem já um parceiro, provavelmente vai ser do agro, vocês contam pra gente em primeira mão, tá? Tá bom, pode deixar. Eu vou falar com o nosso time de comunicação. Então tá bom, um brinde ao hidrogênio. Cheers. Obrigado. É isso aí, pessoal. A gente aprendeu aqui com o Davi um pouco sobre uma das soluções para a descarbonização da frota e eu aprendi também, o hidrogênio não é tão futuro assim, né? Já está no nosso presente. Exatamente. Gostaram do episódio? Compartilhe aí com
amigos, colegas, né? Vamos compartilhar informação e conhecimento, é super importante. E não esqueçam de se conectar com a gente, se inscrevam no canal, acionem o sininho para não perder nenhum episódio e sigam a Transporte Moderno nas redes sociais da OTM Editora. Até a próxima, pessoal!